Segunda Reis, capítulo de número 4, versículo 6. Amém? Glória a Deus. Somente o 6, querido. Na minha versão, que ela é um pouco da minha idade, antiga, né? Ela fala dessa maneira: cheio todas as vasilhas, disse ela ao seu filho: traze-me mas uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. Então o azeite parou. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Santo é o nome do Senhor Jesus. Sabe, queridos, eu tenho certeza que você já ouviu muitas mensagens sobre esse texto. Eu tenho certeza disso. É um texto muito conhecido. Muitos homens de Deus usam esse texto para falar sobre milagres, para trazer uma mensagem, né, de um grande milagre, para que você venha crer que Deus é poderoso para realizar um grande milagre. Quando eu leio esse texto, queridos, eu fico imaginando na minha mente aquela mulher pegando aquele vaso de azeite, somente aquele vaso, aquele único vaso de azeite que ela tinha, e derramando sobre aqueles vasos que ela tinha recolhido. A minha mente fica imaginando eu naquele lugar junto com ela, e ela derramando, né, e enchendo aqueles vasos. Primeiro começa com uma gotinha, depois vai fazendo um fiozinho de azeite, e aquilo vai aumentando, e o vaso vai se enchendo por completo. Na nossa caminhada, meu querido, nós queremos ver os milagres de Deus acontecendo. Eu tenho certeza que você saiu da sua casa hoje, você, né, veio na expectativa que algo aconteça com você, né, no momento que muitas vezes também nós estamos, né, passando por um problema gigante, talvez um problema que a gente não vê solução. A gente quer ver um milagre acontecer. A gente procura, a gente busca Deus. A gente quer que Deus realize um grande milagre. Talvez pode ser uma cura, quando estamos passando por uma enfermidade, que a gente vai ao médico e a gente não vê solução. A gente ora e busca Deus, querendo que essa cura venha acontecer. Talvez seja uma porta de emprego, que a gente está desempregado há tempo e a gente está buscando. A gente quer ver o milagre acontecer. Talvez seja um parente que a gente está orando para que esse parente venha a ser salvo. A gente sempre quer ver um grande milagre. E esse milagre da multiplicação do azeite é um grande milagre. Então a gente quer que isso aconteça conosco também. Mas só que para que isso venha acontecer em nossas vidas, queridos, tem algumas regras, tem algo que nós precisamos realizar, queridos. O milagre de Deus só acontece em nossas vidas quando nós o ajudamos para que isso venha acontecer, queridos. Deus não faz nada sozinho. Ele pede o nosso auxílio. Ele quer que nós o ajudamos a acontecer. Porque se Deus fizer tudo sozinho, queridos, nós não daremos valor ao que foi feito, o milagre realizado. Aleluia. Quando Deus realiza um milagre muito grande na nossa vida, sem a nossa ajuda, simplesmente a gente não dá valor. Então Deus, Ele conta conosco para que os milagres venham acontecer. E essa mulher, queridos, a Bíblia começa dizendo que ela era mulher de um dos filhos dos profetas. Ela era mulher de um dos filhos dos profetas, está escrito dessa maneira. E tem um grande mistério nisso. Porque quando eu leio esse texto, querido, eu começo a entender que essa mulher, ela está em casa, na sua casa, e por causa de um grande problema que está acontecendo ali, porque os seus filhos, e o texto foca os dois filhos dela, tudo está acontecendo ali, e tudo vai acontecer por causa de dois filhos. São os seus filhos.
Então o milagre que vai acontecer ali é por causa dos 2 filhos daquela mulher. Então ela sai da sua casa. A Bíblia não diz especificamente aonde o homem de Deus estava, ou aonde essa mulher estava. Eu posso imaginar que ela está na sua casa. Ela estava na sua casa. Então ela sai da sua casa e vai até o homem de Deus. E a Bíblia diz que ela era mulher de um dos filhos dos profetas. Se ela era mulher de um dos filhos dos profetas, significa que um do integrante dessa família era um profeta. Era um homem que andava com Deus. Era um homem que fazia a vontade de Deus. Então, os 2 filhos dessa mulher, ele pertencia à família de alguém que servia ao Senhor. E a palavra de Deus diz, no livro de Deuteronômio 5:10, e também fala, Jeremias também repete essa palavra, que Deus ele vai perseguir, vamos dizer assim, o pecado de um homem, ele vai atrás até a 4ª geração. Os seus filhos pagarão pelo pecado dos pais, mas também pelo pai andar com Deus, ele abençoaria até 1000 gerações. Está escrito lá no livro de Deuteronômio 5:10, se você quiser conferir. Essa mulher, queridas, ela sabia disso. Ela sabia. Porque o seu marido e o seu sogro eram homens que andavam com Deus. Como se o seu sogro e o seu marido andavam com Deus, como pode agora os seus filhos ter que pagar por algo que o Senhor não permite? Vamos dizer assim, Deus abençoaria os seus filhos. Isso é uma promessa de Deus. É uma promessa. E como pode agora? Como pode agora, vindo homens, credores, que tinha um dinheiro a receber com seu esposo, querer levar os seus filhos? Então essa mulher, conhecendo essa promessa dado a Moisés, que Deus deu a Moisés, então ela chegou ao profeta, ela disse: profeta, o meu marido era um homem temente a Deus, o meu esposo era um homem que andou na presença de Deus. E eu quero dizer algo para você nessa noite, querido. Aleluia. O que você tem feito? O que você tem feito? Você tem andado com Deus? Porque a Bíblia diz que Deus vai abençoar até 1000 gerações. Se a Bíblia está dizendo que vai abençoar até 1000 gerações, então significa que quando alguém anda com Deus, 1000 gerações depois, Deus vai lembrar do que aquele homem fez, ou do que você fez, de como você andou com Deus. Então os seus filhos serão abençoados por causa daquilo que você tem feito para Deus. Essa mulher sabia dessa promessa, por isso que ela chegou ao pé do profeta e diz: olha, o meu marido era um homem temente a Deus, ele andava com Deus, e o meu sogro era profeta, também andava com Deus. E eu quero dizer para você, querido, se você está andando com Deus, o teu filho será abençoado por causa do que você tem feito para Deus. O seu filho, os seus netos, os seus bisnetos serão abençoados pelo que você tem feito para Deus. Aleluia. Essa mulher sabia disso. É por isso que ela vai ao profeta e ela diz: olha, o meu marido, ele era servo de Deus. Agora tem uns homens que estão vindo aí e estão querendo levar meus filhos para ser escravo, para pagar uma dívida. Se ela chegou ao profeta e ela disse isso, ela quis dizer: olha, existe uma promessa. Existe uma promessa.
O Senhor vai permitir que os meus filhos, que estão debaixo dessa promessa, seja levado como escravo? Aleluia. Queridos, Deus é fiel em sua aliança. Se Ele fez uma aliança contigo, queridos, se Ele fez uma aliança contigo, Ele vai cumprir até o final. Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Aleluia. Ele vai cumprir tudo o que Ele prometeu a cada um de vocês. E eu tenho certeza, queridos, que um dia chegou um homem de Deus, olhou para você e disse: Deus vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai fazer isso mais na sua vida. Aleluia. Você gravou essa palavra? Você guardou essa palavra no seu coração? Porque isso é promessa de Deus para você. Não importa o que vai acontecer, não importa o tempo que vai levar, mas tudo aquilo que Deus prometeu para você, Ele vai cumprir. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus, queridos. Então essa mulher chega ao profeta Eliseu e fala: olha, profeta, os meus filhos estão quase sendo levados para ser escravo, mas os meus filhos estão debaixo de promessa, então eu não aceito que os meus filhos, que são homens de Deus, sejam levados como escravo. Eles estão debaixo de promessa. Sabe, queridos, quando nós chegamos na presença de Deus, nós podemos chegar com essa ousadia que essa mulher teve. Veja a ousadia dessa mulher, numa época que mulheres não podiam chegar a homens, numa época que mulheres não tinham permissão de chegar a um homem. Naquela época, mulher não chegava a homens, mas essa mulher, ela chegou não um homem normal, não um homem qualquer, ela chegou na presença do profeta, o homem que era a autoridade espiritual de Deus naquela época. Ele chegou ali e ela falou com ousadia: não, meu filho não será levado, meu filho não será levado. Aleluia. Mas o profeta, ele faz uma pergunta, queridos. O profeta pergunta para ela: o que você quer que eu te faça? O que eu posso te fazer? Aleluia. E o interessante, queridos, que sempre Deus faz uma pergunta para nós quando nós chegamos na presença dele e pedimos algo. O interessante é que Deus sempre faz uma pergunta. Se você for lá no livro de Marcos, capítulo de número 10, 51, o Senhor Jesus está saindo de uma cidade chamada Jericó. E quando ele sai da cidade de Jericó, a Bíblia diz que um homem chamado Bartimeu, vamos chamar de Bartimeu, não é esse o nome dele, mas vamos chamar assim, para você entender. Esse homem chega até Jesus e diz: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. E Jesus diz para ele: mas o que você quer que eu te faça? E ele diz: eu quero voltar a ver, eu quero voltar a enxergar. Jesus olha para ele e fala assim: você crê que eu posso fazer? Ele diz: sim, então está curado, segundo a tua fé. Sabe, queridos, Deus sempre vai te fazer uma pergunta. Então você vai chegar na presença de Deus e falar: Senhor, eu estou desempregado, eu estou com as portas fechadas, eu não tenho emprego. E Deus vai chegar para você e vai dizer: mas o que você está fazendo para que as portas se abrem para você? Você tem ido atrás de emprego? Você tem deixado os seus currículos nas empresas? Senhor, mas eu quero uma promoção no meu trabalho. E Deus vai te fazer uma pergunta. Ele vai dizer para você: e você tem se preparado para receber essa promoção? Você tem feito cursos de graduação para receber essa promoção?
Você vai chegar para Deus e vai falar: Senhor, eu preciso que o meu esposo, ou a minha esposa, o meu filho seja salvo. E Deus vai te fazer uma pergunta. Ele vai dizer para você: e você tem orado pelo seu filho para que ele venha a ser salvo? Você tem falado da palavra? Você tem ensinado o seu filho a andar na presença do Senhor? Você pode dizer a Deus: Senhor, mas eu quero que o meu esposo seja salvo, ou a minha esposa seja salvo. E Deus vai te fazer uma pergunta. Ele vai dizer para você assim: o que você tem feito? Você tem sido uma pessoa boa? Você tem sido um bom marido? Você tem sido uma boa esposa? Ou você tem sido para ele um crente salgado, tentando empurrar goela abaixo a palavra de Deus, tentando empurrar a salvação? Aleluia. Queridos, nós conquistamos pessoas para Jesus com o nosso testemunho. Aleluia. Não adianta nós tentarmos empurrar a salvação às pessoas. Não conseguiremos assim. Nós vamos criar barreiras, e até essa pessoa nunca mais querer ouvir falar de Jesus. Aleluia. Essa mulher chega a Eliseu e ele faz uma pergunta: o que você quer que eu faça? O que você quer que eu faça? Só que Eliseu faz outra pergunta a ela, e ele pergunta: o que você tem em casa? O que você tem em casa para que o milagre aconteça? Quando Deus chega para nós e faz uma outra pergunta, dizendo para você: o que você tem em casa? Ele está querendo dizer: olha, você tem se preparado? Como você quer que a tua saúde seja uma saúde saudável, se você não tem se preocupado com o seu próprio corpo? Deus tem falado isso para você. Ah, mas Senhor, o Senhor é o Deus dos milagres. Sim, Deus é o Deus dos milagres, mas Ele tem nos ensinado, queridos. Ele tem nos ensinado como andar com Ele. Aleluia. Muitas das vezes, querido, fazemos negócios que é negócio da nossa própria vontade, não perguntamos a Deus, e depois nós achamos que Deus tem que nos correr atrás e tentar resolver o problema que nós causamos. Ah, Senhor, olha, eu ando nas ruas, eu não consigo resistir, eu vejo uma propaganda de bebida, aquilo desce, aquilo gelado em mim, eu tenho vontade. Deus está dizendo para você: o que você tem em casa? Como você quer que o milagre aconteça, se você não resiste, se você não luta? Eliseu pergunta para essa mulher: o que você tem em casa, querida? Ela disse: olha, profeta, não tenho nada, mas me resta uma botija de azeite. E aqui eu aprendo algo, queridos, que o milagre em nossas vidas só é realizado por algo que nós temos. Aleluia. Como que o milagre vai acontecer se nós não temos fé? Como que o milagre vai acontecer se nós não temos orado? Como que o milagre vai acontecer se nós não temos andado nos caminhos do Senhor? Como que o milagre vai acontecer, querido, se nós não temos nada para oferecer a Deus? Se o nosso dia a dia, queridos, é de brigas, e se o nosso dia a dia é de briga na empresa, olha, não oferecemos nada a Deus, somente aquilo que não agrada a Deus. Se nós temos andado fora do caminho dEle, aleluia, o milagre vai acontecer na sua vida
se você tiver algo para oferecer ao Senhor. Aleluia. O milagre vai acontecer no momento que você chegar para Deus: Senhor, eu tenho uma botija de azeite. Aleluia. Aí Deus vai começar a dar instrução para você. Ele vai dizer para você: olha, saia na vizinhança, comece a coletar vasilhas vazias, colete muitas vasilhas. E o profeta diz para aquela mulher: colete vasilhas, mas muitas, não poucas. E a gente aprende algo aqui. Aleluia. Sabe, queridos, muitas vezes nós queremos algo de Deus, nós queremos que Deus realize um milagre em nossas vidas, mas nós não temos coragem de coletar as vasilhas, nós não temos coragem de sair coletar vasilhas. Eu quero dizer para você que nós não temos coragem de vir num culto de oração, nós não temos coragem de vir nos cultos, nós não temos coragem de abrir a Bíblia e ler a Bíblia, nós não temos coragem de tirar um tempo com Deus. Essa mulher, ela teve atitudes que nos falta. Atitudes nos falta, querido. Muitas vezes nós queremos que Deus faça a parte dele, mas nós não fazemos a nossa parte. Eu quero dizer algo para vocês, querido. Deus não é aquele gênio da lâmpada que mostra nos desenhos animados, não, que ele estrala o dedo e faz as coisas, não. Deus conta conosco. Aleluia. Ele vai abrir as portas, querido, mas no momento que você tomar uma atitude de atravessar aquela porta, aí Ele vai colocar uma porta aberta na sua frente. Aleluia. Aquela mulher saiu coletar vasilhas, e ela coletou muitas vasilhas, porque ela teve uma grande atitude. Ela acreditou na palavra do profeta. E hoje muitas das vezes ouvimos a palavra de Deus na igreja, ou na rua, ou no nosso trabalho, vem um homem de Deus e traz uma palavra, mas aquela palavra, ela entra pelo um ouvido e sai pelo outro. Se esquecemos no momento que saímos dessa porta para fora. Essa mulher não se esqueceu, ela saiu coletar vasilhas. Por quê? Porque tinha algo em jogo, e o que estava em jogo eram seus filhos. O que está em jogo na sua vida, queridos? Porque nós só vamos dar valor àquilo que Deus está nos falando quando nós estamos passando por um grande problema. Aí nós damos valor àquilo que Deus está falando, aí nós corremos atrás. Quando está prestes a acontecer uma tragédia, aí nós corremos atrás. Não é necessário, queridos, não é necessário. Só que o profeta continua a dar instruções a essa mulher. Ele disse: depois que você coletar as vasilhas, você entre em sua casa e feche a porta. Nós aprendemos algo aqui. Nós aprendemos algo. Porque entrar em sua casa e fechar a porta significa que nós queremos ficar sozinho, queremos ter uma intimidade com Deus, não queremos ser atrapalhados. Só que o profeta diz mais: fecha a porta sobre ti e seus filhos. Eu também aprendo algo aqui, que eu posso entrar na minha casa, pegar a minha família e começar a adorar a Deus. Eu entro em minha casa e começo um culto de adoração a Deus. Eu começo a louvar ao Senhor. Eu começo a orar a Deus junto com a minha família. O profeta está ensinando algo. E o que nós fazemos? Nós temos feito isso?
que o milagre aconteça. Para que o milagre aconteça em nossas vidas, nós temos que fazer algo. Deus está pronto para nos abençoar, queridos. Deus está pronto para realizar um grande milagre, mas nós precisamos fazer algo. Nós precisamos ter algumas atitudes. Nós precisamos realizar algo para que o milagre aconteça, queridos. Se assim nós não fizermos, não vai acontecer milagre algum. Você consegue imaginar se essa mulher não tivesse acreditado na palavra do profeta? Ou se ela tivesse acreditado, mas ela tivesse saído e pego alguns vasos, algumas vasilhas somente? O milagre dela teria sido grande. Muitas vezes nós começamos a orar, e oramos 5 minutos, e achamos que já é o suficiente para que o milagre venha. Oramos 10 minutos, e achamos que já é o suficiente para que o milagre venha. Saímos da nossa casa, viemos num dia no culto, e achamos que já é o suficiente para que o milagre aconteça. E quando o milagre acontece, não viemos mais. E muitas das vezes viemos um dia, viemos 2 dias, o milagre não acontece, nós já desanimamos. Eu quero dizer para você, andar com Deus só tem um caminho, querido, e o caminho só segue um destino: para frente. Somente um destino, querido. Não tem retorno, não tem voltar para trás. Se nós quisermos um dia chegar na presença do Senhor Jesus, e Ele olhar para nós e falar assim: olha, passar para cá, querido, venha e receba o que foi preparado para você desde a fundação do mundo. Se nós queremos ouvir essas palavras saindo da boca dEle, só tem um caminho: é andar até o final, não desistir, não olhar para trás. Querido, Deus não é Deus de passado, meu querido. O nosso Deus não é um Deus de passado. Nosso Deus é um Deus de presente. Aleluia. Ele está conosco o tempo todo, queridos. Aleluia. Ele anda conosco, e Ele está dizendo para você: siga em frente, não desista, não desista. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Então essa mulher entra na sua casa, fecha as portas da sua casa, e ali ela começa a derramar o azeite sobre os vasos recolhidos. Ela começa a derramar o azeite, e aquilo foi enchendo um vaso, e aquele vaso foi colocado à parte. Trouxeram outro vaso, e ela encheu mais um vaso, e foi colocado à parte, queridos, até um momento, queridos, que nós chegamos no versículo de número 6, onde ela fala para o filho dela: filho, traga mais um vaso. E vem a resposta do filho: mamãe, não tem mais nenhum vaso. Aleluia. Nós aprendemos algo nessa palavra: não tem nenhum vaso mais. Mas se coloca em pé, que eu falo para vocês. Aleluia. Sabe, queridos, quando aquela mulher ouviu a palavra do filho dizendo: não tem mais nenhum vaso, simplesmente ela estava abortando o milagre. Simplesmente ela estava determinando o fim do milagre. E eu quero dizer algo para você nesta noite: não sou eu e nem você, queridos, que determina o fim do milagre nas nossas vidas. O fim do milagre, quem tem que determinar é o Todo-Poderoso, queridos.
Não é nós que colocamos fim no milagre de Deus, porque Deus tem muito para nos dar. Se essa mulher tivesse falado para o filho: filho, está vendo aquele vaso de flor? Vai lá, tira a flor daquele vaso, lava aquele vaso e traga aqui, porque o milagre não vai parar. Ela podia ter dito ao filho: filho, pega as panelas, pega as bacias, pega a chaleira, pega os bules, pega os copos, porque o milagre não vai parar. Porque o quanto tiver recipiente para receber milagre, Deus vai continuar fazendo milagre em nossas vidas, queridos. Aleluia. Quantos currículos você entregou? Porque quanto mais currículo você entregar, mais chance de uma porta aberta Deus poderá fazer para ti, queridos. Quanto tempo você tem orado pela sua família? Porque quanto maior for o tempo de oração, maior será o milagre que Deus vai fazer na sua vida. Aleluia. Glória a Deus. Não é nós que determinamos o tamanho do milagre, querido. Quem determina é Deus. Não é nós que temos que parar o milagre. Quem tem que parar o milagre é Deus. Então eu quero dizer para você: não coloque fim naquilo que Deus está fazendo na sua vida. Não coloque fim, queridos, porque Deus tem muito para te dar. Aleluia. Quando nós paramos de andar com Ele, nós estamos colocando o fim no milagre. Quando nós paramos de orar em favor de alguém, ou em favor do nosso bairro, somos nós que estamos dando o fim no milagre. Nós estamos parando o milagre. Aleluia. Quando nós paramos de orar por alguém enfermo, simplesmente nós estamos decretando: aquela pessoa vai continuar enferma, queridos. Aleluia. Somos nós que colocamos o fim no milagre. Mas nós não podemos fazer isso. Aleluia. Aleluia. Se nós paramos de vir na igreja, querido, nós também estamos colocando o fim no milagre. Aleluia. E nós não podemos fazer isso. Não somos nós que determinamos o fim do milagre, mas quem determina o fim do milagre é o nosso Deus. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero que você guarde essa palavra no seu coração. Aleluia. Eu quero que você guarde no fundo do teu coração essa palavra. Aleluia. Deixa Deus falar para você: olha, já te dei o bastante, agora eu vou parar. Mas não seja você que fale para Deus: Senhor, o Senhor já me deu o bastante, não preciso mais. Aleluia. Deus tem muito mais para nos dar. Ele quer nos levar a lugares extremos que nós não entendemos e nem sonhamos. A palavra de Deus diz que os caminhos deles é muito mais alto e os seus sonhos são muito maiores. Muitas das vezes nós abortamos o milagre de Deus com o nosso jeito de não querer andar com Ele, com o nosso jeito de não acreditar, com a nossa pouca fé. Nós abortamos o milagre de Deus. Aleluia. Eu quero dizer para você, querido, não faça isso. Deus tem muito mais para você. Deus quer salvar a sua família. Deus quer ajudar você a se livrar de tudo isso que te persegue. Sabe, queridos, Deus quer te colocar num lugar alto, lá no teu emprego, na tua empresa, porque Deus tem o melhor, queridos. Deus tem o melhor. E muitas vezes somos nós que paramos isso. Muitas vezes somos nós que falamos: não, Senhor, aqui está bom, eu vou ficar aqui. E Ele diz para você: não, eu quero te colocar como cabeça, e você está querendo ser cauda. Ele está dizendo para você: olha, eu tenho uma porta grande para você, mas eu só posso te dar uma porta grande se você se aperfeiçoar, se você adquirir conhecimento. Aleluia. Deus está dizendo para você nessa noite: eu te ajudo a você a vencer todos os seus inimigos. E quando eu falo de inimigo, querido, eu não falo de pessoas, não. Eu falo de tudo isso que te persegue.
Deus quer te ajudar, mas você também tem que se ajudar, queridos. Aleluia. Você tem que se ajudar. Deus quer te ajudar a perdoar, querido, mas você também tem que querer perdoar as pessoas. Deus quer curar feridas na sua alma, no seu coração, querido. Feridas que pode estar aberta aí, você, quando escuta uma palavra, você fica ferida. Você não pode receber uma palavra ao contrário, que você fica todo ferido, querido. Deus quer te ajudar, mas você também tem que se ajudar, queridos. Deus não vai fazer isso sozinho. Deus tem um grande milagre para você. Aleluia. Eu quero que você hoje chegue à presença de Deus com ousadia. A Bíblia diz que quando o Senhor Jesus gritou ao Pai e falou: Senhor, está consumado. A Bíblia diz que o véu que separava, Ele rasgou de cima para baixo. E aquele véu que separava nós de Deus, hoje já não existe mais. E nós podemos chegar na presença de Deus com ousadia, queridos. Se você está passando por um problema, você pode chegar hoje com ousadia na presença de Deus. E pode falar para Ele: Senhor, eu estou debaixo de promessa. Tem uma promessa que foi dita pelo Senhor através de Moisés, que o Senhor vai abençoar até 1000 gerações. E eu estou no meio dessas milhares de gerações. Eu faço parte disso. Aleluia. Você pode chegar com ousadia. Você pode chegar na presença dEle e falar: Senhor, eu tenho orado, eu tenho buscado, Senhor, eu tenho feito o meu melhor. Eu tenho feito o que eu sou capaz de fazer. Eu preciso de algo. Aleluia. Quando nós pedimos com fé, queridos, Deus escuta nossas orações. Nós vamos orar nesse momento. E eu quero te pedir, chega com ousadia ao Santo dos Santos, tá bom? Chega com ousadia. Você tem essa ousadia. Você tem essa liberdade, melhor dizendo. Você tem essa liberdade de chegar na presença do Pai nessa noite. Amém? Glória a Deus. O pastor vai estar louvando ao Senhor. Aleluia. E geralmente ele louva bem alto, para que ninguém ouça a sua oração. Seja como essa mulher, que a Bíblia não diz o nome dela, mas chega com ousadia na presença de Deus. Amém? Glória a Deus. Começa a orar, queridos. Começa a falar com Deus. Aleluia. Hoje Ele está aqui para ouvir a sua oração, queridos. Hoje Ele está aqui e Ele quer ouvir o seu pedido. Aleluia. O que você tem pedido a Ele, queridos? Hoje você pode chegar na presença dEle e clamar com autoridade. Você pode chegar na presença dEle e falar: Senhor, os meus pais andam contigo, os meus antepassados andaram contigo, Senhor. Então eu quero, Senhor, pedir a Ti, porque eu estou debaixo de promessa, e existe uma promessa para nós. Aleluia. Senhor, eu quero clamar a Ti nessa noite. Senhor, eu quero chegar com ousadia a Ti, como essa mulher chegou na presença do profeta. Senhor, se os Teus filhos estão passando, Senhor, por necessidade, eu quero clamar a Ti, Pai, porque eles são os Seus filhos, e o Senhor um dia o prometeu, através de Davi e através de Moisés, que o Senhor viria e abençoaria os Seus filhos. E todos que estão aqui nessa noite, Senhor, são Seus filhos, e eles estão debaixo de promessa, como aqueles 2 filhos daquela mulher, eles estavam debaixo de promessa. Senhor, e quando nós estamos debaixo das Suas promessas, Senhor, eu sei que o Senhor move os céus e terra para nos abençoar. E eu quero te pedir, Senhor, hoje tem pessoas nesse lugar que precisam de uma porta de emprego. Por isso eu te peço, Senhor, abra uma porta de emprego para eles. Vai ter pessoas aqui, Senhor, que está passando, Senhor, por grandes lutas, porque eles querem ser libertos de tudo. Senhor, o inimigo tem afrontado, o inimigo tem se levantado, Senhor, tem colocado pensamento, desejos,
debaixo de promessa. Pai, eu quero te pedir que o Senhor venha nessa noite e liberte para que eles saiam daqui totalmente livres, Senhor. Eu te peço em nome de Jesus. Há quantas famílias nesse lugar, Pai? Há quantas famílias, Senhor, que estão longe dos teus caminhos. Senhor, e seus pais e suas mães estão aqui. E nesse momento eles estão orando. Eles estão orando, clamando, porque seus filhos estão longe dos seus caminhos. E eu quero te pedir, Senhor, no nome do Senhor Jesus, resgate esses filhos. Traga de volta para a sua presença. Traga de volta, Senhor, para debaixo das suas asas. Porque é somente debaixo das suas asas, Senhor, que nós somos protegidos. Onde o inimigo não pode nos atacar. Pai, há pais, há mães aqui que estão orando pelos filhos, para que, Senhor, o Senhor venha e proteja os filhos, livrando, Senhor, desse mundo maligno que oferece, Senhor, tantas coisas. Pai, eu quero te pedir, Senhor, esses pais estão andando contigo e os seus filhos estão debaixo das suas promessas. Eu clamo hoje em nome de Jesus. Eu clamo, Senhor, pelas suas mãos poderosas. O Senhor é um Deus que realiza milagre. Pai, abre porta nessa noite e realize sobre os seus filhos um grande milagre, Senhor. Eu te peço no nome de Jesus. Eu te peço, Senhor, no nome do Senhor Jesus, Pai. Amém.